Olá, hoje eu queria conversar com vocês a respeito... Primeiro eu quero fazer aqui uma correção, tá? Teve um vídeo aí que eu falei que a parte dos aposentados seria 16 bilhões, etc, etc. Realmente foi um erro meu, né? Na verdade o correto são 19 bilhões. Fiz a conta errada de cabeça e me chamaram a atenção na internet com toda a razão. Estou aqui pedindo desculpa para vocês a respeito disso, tá? Enfim... Subi um vídeo, se eu não me engano, no dia 1º de outubro, no YouTube, nesse canal meu do YouTube. Eu falava a respeito da questão, principalmente do passivo jurídico que a Petros tem. Talvez o vídeo não tenha ficado tão claro, tão detalhado, né? E algumas pessoas não entendam. Por outro lado, eu ando vendo vídeos, conversas na internet, lendo matérias, etc., dizendo que o grande vilão desse passivo jurídico é o advogado, né? Lógico, sempre é o advogado, né? Primeiro que esse negócio de grande vilão, o lobo mau, quem gosta disso é a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Esse negócio de vilão pode ser simplesmente relegado ao advogado, porque eu não falo só por mim não, falo por todos os advogados que trabalham para aposentados e pensionistas da Petrobras. Nós estamos fazendo o que o direito nos permite fazer, é simplesmente isso que nós estamos fazendo. Os aposentados e pensionistas foram lesados pela Petrobras, certo? E contrataram um advogado para que fosse feita uma ação contra a Petrobras, tentando buscar esse direito que foi desrespeitado. Simples assim. Fizemos as ações, o judiciário entendeu o problema, deu ganho de causa aos aposentados e pronto. Qual o grande problema disso tudo? Na hora de pagar. Como eu disse no outro vídeo, na hora de pagar, porque quem pagou foi a Petros, né? E lá naquele vídeo eu explico por que não deveria ser a Petros, né? Porque quem cometeu esse desrespeito ao direito dos aposentados e pensionistas foi a Petrobras, junto com a FUP, né? No Acordo Coletivo de Trabalho, quando criaram níveis, novo plano de cargos, que é o PCAC, continuam hoje com a RMNR, né? Fazendo ninhos, né? Para burlar o artigo 41 do Regulamento Petros, que, como eu já expliquei para vocês, é o artigo que determina que os aposentados que não repactuaram, hoje, né? Hoje os que não repactuaram, tenham os mesmos aumentos que o pessoal da ativa. Enfim, vocês já sabem disso. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é por que eu falo que essa responsabilidade é da Petrobras. Eu já devo ter falado em algum vídeo desse aí, do artigo 48, inciso 9 do regulamento da Petros. O que é esse artigo 48, inciso 9 do regulamento da Petros? É muito importante que vocês entendam isso. É muito importante, tá ok? Primeiro, o artigo 48 é aquele que trata de como será constituído o patrimônio da Petros. Ou seja, quais são as fontes de renda da Petros. Então, se você for olhar lá no regulamento Petros, vai estar escrito lá que o patrimônio da Petros será constituído pelas contribuições mensais dos participantes, ativos e assistidos, pela contribuição mensal das patrocinadoras e as outras formas todas, né, investimentos, etc, etc, etc. Em 1984, para quem lembra disso, a inflação no Brasil era simplesmente um tormento, né? Chegou a 1000% ao ano. Era uma coisa louca. O que aconteceu? A Petrobras notou que os aposentados simplesmente não conseguiam acompanhar a inflação, né? Então, os aposentados naquela época, os aumentos dos aposentados eram os mesmos dados ao INSS, que o INSS dava aos aposentados do INSS, a Petrobras também repassava para os aposentados da Petrobras, pela Petros.
Porém, ela notou que a inflação simplesmente engolia esse aumento todo, não tinha como. E numa tentativa de minorar isso, né, o que a Petrobras faz? Ela determina que os aposentados teriam isonomia de aumentos junto com os ativos. O que significa isso? Significa dizer que a Petrobras determinou que, a partir de 1984, com a criação do inciso 9 do artigo 48, ela passou a dizer que os aposentados e pensionistas teriam os mesmos aumentos que o pessoal da ativa. Ponto. É isso que está escrito no regulamento. Marcelo, isso está escrito no artigo 48? Não. Isso está escrito lá na reforma do artigo 41. Então, essa reforma foi feita no artigo 41 do regulamento Petros, e essa reforma determinou o seguinte: aposentados e pensionistas terão o mesmo aumento que o pessoal da ativa. Ponto. O que aconteceu? Agora é a história, tá? O que aconteceu? Quando essa reforma foi levada à apreciação da SPC, que hoje se chama Previc, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza as previdências privadas fechadas do Brasil, o presidente da Previc, o secretário lá, falou: não. Isso aqui vai dar problema. Ora, vocês vão dar o mesmo aumento para os aposentados e pensionistas que vocês praticarem para os ativos. Vai chegar uma hora que isso aqui pode criar um problema muito grande, né? E a Petros não conseguir pagar isso. Isso pode gerar um problema muito sério. Então, a SPC naquela época, Previc, disse: não aceito. A Petrobras foi lá e insistiu e disse: não, mas eu garanto que, se der algum problema, eu me responsabilizo pelo pagamento. Vejam bem, a Petrobras foi até a SPC, que hoje é Previc, e disse: eu quero dar isonomia de aumento salarial para os aposentados e pensionistas. Por quê? Devido à inflação que está enorme no Brasil, os aposentados não conseguem acompanhar com os aumentos que estão tendo. Então, nós queremos dar para eles os mesmos aumentos que o pessoal da ativa tem, para aposentados e pensionistas. O secretário, o presidente da Previc vem e diz: não aceito, porque isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar déficit na Petros. Por quê? Porque vai ser daqui para frente. E tem um monte de gente que já está aposentado que nunca contribuiu sobre esse valor. Então não tem como nós fazer isso agora. Estão entendendo? A Petrobras disse para o presidente da SPC, hoje Previc: eu me responsabilizo por isso. Se der algum problema, eu me responsabilizo pelo pagamento dessas diferenças. O presidente da SPC diz: ok, só que eu quero isso escrito no regulamento. Eu quero que você assuma essa obrigação no regulamento. A Petrobras vai então e cria o inciso 9 do artigo 48. Então, para vocês terem ideia, tá? Eu fiz questão de pegar aqui as páginas do regulamento Petros atual, tá? Que é o regulamento Petros NR, né? Não repactuados. Aqueles que repactuaram perderam essa isonomia, né? Não tem mais essa isonomia com a tabela salarial da Petrobras, né? Os que não repactuaram ainda têm essa garantia de que terão os mesmos aumentos que o pessoal da ativa. Isso vocês sabem, já estão cansados de saber, né? Então eu peguei aqui as páginas 17 e 18 do regulamento Petros, não repactuados, e diz assim: artigo 48. Os fundos patrimoniais garantidores do Plano Petros do Sistema Petrobras não repactuados serão constituídos pelas seguintes fontes de receita:
1. Contribuição mensal dos participantes ativos mediante desconto em folha de pagamento. 2. Contribuição mensal dos participantes assistidos, ou seja, aposentados e pensionistas. Incidente sobre o salário de participação de que trata o inciso 2 do artigo 15. 3. Contribuição mensal dos participantes autopatrocinados. 4. Contribuição mensal das patrocinadoras. 5º, dotação do fundo inicial de 18 milhões de cruzeiros, feita pela Petrobras, isso lá quando o plano foi criado, tal. Certo? Tem mais outros aqui, mas não vem ao caso agora. 7. Joia admissional dos participantes, determinadas na forma do artigo 7º. Se um novo participante quiser entrar, tem que pagar uma joia. Essa joia vai para um fundo também, que vai garantir o pagamento das suplementações de aposentadoria e pensão. 7º, receita proveniente dos investimentos de reservas. Então, todos os investimentos que a Petros fizer, o rendimento desses investimentos são para garantir também o pagamento de suplementações de aposentadoria e pensão. O que eu estava falando e que nos interessa. Inciso 8. As patrocinadoras, no caso de serem insuficientes os recursos do plano Petros, do sistema Petrobras, não repactuados, assumirão a responsabilidade de encargos adicionais na proporção de suas contribuições para a cobertura de quaisquer ônus decorrentes das alterações introduzidas em 23/8/1984 pelo Conselho de Administração da Petrobras, nos artigos 31, 41 e 42 do regulamento e aprovadas pelo secretário da Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, através dos ofícios números 244/SPC Gabinete, de 25/9/1984 e ofício 250 SPC Gabinete, de 5/10/1984. Ponto. Senhores, senhoras, o que isso quer dizer é que quando a Petrobras criou a isonomia entre aposentados, pensionistas e ativos no aumento dos seus benefícios de suplementação, a SPC avisou que ia dar problema. Lá em 1984, a Petrobras disse, se der problema é comigo, é com as patrocinadoras. Por que patrocinadoras? Porque participam disso aqui BR Distribuidora e as outras empresas da BR Distribuidora na época, né? Hoje Mais Valia. Todas as outras empresas, né, do sistema Petrobras. Mas a Petrobras é a principal, é ela que manda em tudo. A Petrobras disse para o secretário da SPC, se der problema é comigo. O secretário disse, coloca então isso no regulamento Petros. A Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras foi lá e criou o inciso 8 do artigo 48, que diz, se der problema na mudança, nas alterações que estamos fazendo nos artigos 31, 41 e 42, nós é que vamos bancar. As patrocinadoras é que vão bancar. O que chama atenção agora é que as pessoas que são dirigentes sindicais e até mesmo participantes de sindicatos e etc, estão falando que os grandes vilões desse passivo jurídico da Petros são os advogados. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por que não é verdade? A Petrobras quis criar a isonomia entre aposentados, pensionistas e ativos, no que diz respeito ao aumento salarial e aumento de suplementações de aposentadoria e pensão. Foi a Petrobras que disse que os aposentados tinham que ter o mesmo aumento que o pessoal da ativa. Foi a Petrobras que foi lá na SPC, como era chamada antigamente a Previc, e disse, eu me responsabilizo se der problema.
E foi a Petrobras e as demais patrocinadoras que criaram o inciso 8 do artigo 48 do regulamento Petros não repactuados. Foram eles que disseram: se der problema, é com a gente. Foram eles que se prontificaram a depositar dinheiro no fundo Petros, se as alterações que eles fizeram no artigo 31, 41 e 42, que são exatamente os que tratam dos aumentos que serão praticados nas suplementações de aposentadoria e pensão, se dessem problema com essa alteração, ou seja, com a criação dessa isonomia, ou seja, que aposentados e pensionistas teriam os mesmos aumentos que o pessoal da ativa, eles arcariam com o problema financeiro que fosse criado com essa modificação. E agora vem dizer que os vilões disso aí são os advogados? Que são os advogados, as pessoinhas que só querem ganhar dinheiro e estão fazendo isso só para prejudicar a Petrobras e vão acabar prejudicando os aposentados e pensionistas também, porque a Petros vai ter que pagar e depois vai virar déficit? Nós somos os vilões? Ou tem alguém não fazendo o que prometeu fazer? Quem tem que pagar essa conta, e é por isso que eu não aceito de forma nenhuma que Petros, Petrobras, FUP, sindicatos digam que o passivo jurídico da Petros é culpa dos aposentados e pensionistas e ainda é vilanice dos advogados, porque lá em 1984 foi dito para a Petrobras que ia dar problema. O secretário da SPC disse para a Petrobras: vai dar problema. Não aceito essa mudança, não aceito fazer isonomia de aposentados e pensionistas com o pessoal da ativa porque vai dar problema. A Petrobras disse: se der problema, eu assumo. E assumiu por todas as patrocinadoras. Porque o inciso 8 do artigo 48 diz: as patrocinadoras, nos casos de serem insuficientes os recursos do plano Petros. As patrocinadoras, ela assumiu por ela e pelas outras patrocinadoras. E disse: se der problema, é comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Cadê? Agora a culpa é dos aposentados que fazem processo. A culpa é dos aposentados que vão buscar aumento que foi retirado deles, quando deveria ter sido dado para eles. A culpa é dos aposentados que a Petrobras e a FUP se uniu, criou formas de dar aumento para o pessoal da ativa sem repassar para os aposentados. Mas a culpa é dos aposentados. Hoje a culpa é dos aposentados que a Petrobras lá em 84 criou a isonomia entre aposentados e pensionistas e ativos, dando o mesmo aumento para aposentados e pensionistas que praticava para os ativos. A culpa é dos aposentados. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Lógico, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Não é mesmo? Né? A culpa é minha. Se é meu, eu dou para quem eu quero. E é o que a Petrobras e o sindicato estão fazendo, estão dando a culpa para os aposentados. E colocam esse valor para ser pago como déficit. Isso não é déficit. Isso é uma dívida que a Petrobras já assumiu lá em 1984. Em 1984. Então vocês vejam, há mais de 40 anos atrás, o secretário da SPC falou para a Petrobras: a isonomia entre aposentados, pensionistas e o pessoal da ativa, a isonomia de aumento, dar o mesmo aumento que vocês vão dar para os ativos, para aposentados e pensionistas, vai dar problema. Vai dar problema. A Petrobras faz o quê? Se der problema, as patrocinadoras assumem. As patrocinadoras assumem. Nós viemos aqui e aportamos o dinheiro que faltar. É o que está escrito no artigo 48, inciso 8. Leiam, por favor. É o que está escrito lá. Hoje, só no regulamento do plano Petros não repactuados, né? Como eu já expliquei. Está escrito lá. Vá lá e leia. Em 84, há 41 anos atrás, ela disse: se der problema, deixa comigo.
Deu problema. Deu problema. O que a Petrobras faz? Determina que a Petros tire dinheiro do fundo para pagar esses valores, de um fundo que é mutualista, que é de todo mundo. Ela vai lá, tira dinheiro desse fundo e entrega para quem ganhou a ação. E depois vem dizer que deu déficit. Como eu já falei no outro vídeo. Vem dizer que deu déficit, porque ela tirou dinheiro para pagar a ação, que era contra ela. Quando, na verdade, o que a Petros deveria fazer era chegar para a Petrobras e dizer, artigo 48, inciso 8, Petrobras, você precisa botar o dinheiro lá. Você assumiu, você disse que ia fazer. Por que não faz? Por que a Petros não faz isso? Vamos pensar. Não faz por quê? Quem teria poder para botar a mão no narizinho da Petros e dizer, vá pagar o que você prometeu que ia pagar? O presidente da Petros. Quem é que nomeia o presidente da Petros? A maior patrocinadora, né? Quem é a maior patrocinadora? Poxa, Petrobras. Não é isso? Então me vem 2 ou 3 motivos na cabeça do presidente não cobrar isso. Primeiro, ele foi nomeado pela Petrobras. Né? Conselho de Administração da Petrobras, e Petrobras, enfim. Pela patrocinadora. Foi nomeado por ele. Segundo, é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Vocês imaginem todos os processos de níveis PCAC e RMNR que foram feitos contra a Petrobras e a Petros e que já foram pagos. É muito dinheiro. Terceiro, ele vai perder o emprego. Lógico. A mão que põe é a mesma mão que tira. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, gente, é muito fácil esquecer a história de 41 anos atrás, né? E dizer a culpa é dos aposentados que estão processando a Petros. Você veja que absurdo. Que absurdo os aposentados e pensionistas processarem a Petros. A promessa foi feita há 41 anos atrás. Foi a Petrobras que deu isonomia para aposentados e pensionistas terem o mesmo aumento que o pessoal da ativa. Foi dito há 41 anos atrás que ia dar problema. Está dando problema. E o artigo 48, inciso 8, não é usado. Por quê? Por que será? Gente, é muito chato a gente ouvir que a irresponsabilidade, a falta de palavra e o não cumprimento do que está escrito no regulamento Petros vira culpa dos aposentados e pensionistas. Pensem nisso. Muito obrigado.